Como os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa propõem que os gêneros discursivos sejam trabalhados em termos de sequências didáticas. É sobre isso que eu falo neste vídeo, em que nós continuamos falando a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental, língua portuguesa, publicados em 1998. Esta é a quinta parte dessa série de vídeos que abordam os conceitos bakhtinianos nos PCNs, lembrando que dentre esses conceitos, aquele que nós damos mais ênfase, porque é aquele que é mais enfatizado nos parâmetros curriculares nacionais, é o conceito bakhtiniano de gêneros discursivos. Para quem está acompanhando essa série de vídeos com a leitura dos PCNs, eu estou na primeira parte, a apresentação da área de língua portuguesa, e agora eu inicio a sessão Língua Portuguesa e as diversas áreas. Nesta sessão é muito interessante porque os PCNs falam a respeito da articulação entre o ensino de língua portuguesa e outras disciplinas. Então, dirão os PCNs. Não é possível esperar que os textos que subsidiam o trabalho das diversas disciplinas sejam autoexplicativos. Sua compreensão depende necessariamente do conhecimento prévio que o leitor tiver sobre o tema e da familiaridade que tiver construído com a leitura de textos do gênero. Bom, uma primeira observação é que eu estou mantendo a grafia dos PCNs, então autoexplicativos aí está com o hífen, mas vamos lá. O que os PCNs estão dizendo? Que, de fato, em todas as disciplinas, nós trabalhamos com aspectos de leitura e de produção de texto. E eu não posso esperar, enquanto um professor de outra disciplina, que não é a disciplina de língua portuguesa, que os textos com os quais eu trabalho sejam autoexplicativos. Ou seja, os PCNs estão chamando atenção para o fato de que, sem tirar a responsabilidade do professor de língua portuguesa, em disciplina em que, de fato, nós mais trabalhamos as questões de leitura e de escrita, os demais professores das demais disciplinas também devem estar atentos para a leitura e a produção de determinados gêneros discursivos com os quais eles lidam. Vamos a exemplos. Um professor de geografia, necessariamente, ele precisa explicar para o seu aluno como se realiza a leitura, a interpretação, a tomada de dados, por exemplo, de um atlas. Um professor de matemática, ele necessariamente precisa explicar para o seu aluno, para o estudante, como interpretar, por exemplo, um enunciado de raciocínio lógico, ou naqueles exercícios de matemática em que o aluno é convocado a escrever uma equação matemática a partir de um texto. O professor de língua portuguesa certamente não tem o conhecimento técnico de como elaborar essa equação. Ele nunca ministrou esse conteúdo, então, diferentemente do professor de matemática que tem um convívio mais amplo, que já teve práticas provavelmente de ensino deste enunciado para a formulação de uma equação, ele é o sujeito dentro do universo escolar mais capaz de ensinar esse aluno. Vou recordar aqui um fato que provavelmente, se você é professor de língua portuguesa, você já vivenciou. É muito comum que nas reuniões entre professores, ou mesmo em uma conversa nos corredores, os professores de língua portuguesa sejam de alguma maneira até, digamos, criticados pelo fato de que os alunos não conseguem ler ou escrever textos de determinados gêneros discursivos com os quais os professores de outras disciplinas trabalham. Então, vou contar aqui uma história. Quando eu ministrava aula em ensino fundamental, justamente os ciclos finais de ensino fundamental, um colega, um professor de história, veio me procurar dizendo que os alunos não sabiam ler. Bom, então eu pedi alguma especificidade para que ele me mostrasse, por exemplo, um dos textos que os alunos tinham dificuldade de ler. E ele me mostrou um texto do livro didático. Era um texto extremamente complexo, tanto pelas escolhas lexicais, palavras difíceis que esse texto trazia, quanto pelas estruturas sintáticas, o nível de argumentação, mas também pelos conceitos mobilizados. Era um livro didático, salvo engano, de sexto ano, que já mobilizavam conceitos complexos como socialismo e capitalismo.
A meu ver, e foi isso que eu disse ao professor, seria necessário trabalhar com esses alunos esses conceitos previamente ao texto e na leitura desse texto com os alunos, realizar a leitura com os alunos, destacar algumas palavras que eles desconhecessem, comentar o significado dessas palavras, fazer uma busca dessas palavras no dicionário. Naquela época não se usava tanto ainda a internet, ela não estava tão presente no universo escolar, hoje poderia ser feito pela internet. Enfim, e que ele auxiliasse então os alunos na leitura e inclusive na interpretação do texto, nas perguntas que eram feitas. E ele me disse na ocasião que isso ele estaria então fazendo o trabalho do aluno e que era isso que o aluno teria que fazer. Eu discordo, porque eu acho que o professor ele tem o papel de ir ensinando para o aluno até ele ganhar autonomia. E aquele texto, ele era muito difícil para aqueles alunos. Então, sem de maneira alguma tirar a responsabilidade do professor de língua portuguesa do ensino de leitura e de produção de textos, é necessário que os outros professores eles tenham consciência de quando eles pedem a leitura, a interpretação de textos de diversos gêneros com os quais eles lidam e também a escrita de determinados gêneros, quando eles pedem, por exemplo, para que o aluno escreva um resumo, ele, como professor, ele tem que ensinar para o aluno aquele gênero, dizer o que ele espera, já que a concepção de resumo, por exemplo, pode ser muito diferente para mim, enquanto professor de língua portuguesa, e um resumo que um professor de história vai pedir. Bom, seguindo, os PCNs, na seção Objetivos Gerais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, dirão: a escola deverá organizar um conteúdo de, a escola deverá organizar um conjunto de atividades que progressivamente possibilite ao aluno. Veja que aqui os PCNs já começam a entrar nessa questão da progressão, da sequência didática, da ordenação dos conteúdos com os quais o professor de língua portuguesa vai trabalhar. Então, a escola vai organizar um conjunto de atividades que progressivamente possibilite ao aluno analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos, identificando e repensando juízos de valor, tanto sócio-ideológicos, preconceituosos ou não, quanto histórico-culturais, inclusive estéticos associados à língua e à linguagem. Porque eu trouxe essa passagem, que é uma das indicações dos PCNs. Porque aqui os PCNs falam de algo que muito comumente nós falamos no universo escolar, no universo da universidade, como algo que se chama leitura crítica, ensinar o aluno a leitura crítica. Essa leitura crítica do aluno, ela só será conseguida se esse aluno entender que todo texto, toda fala, todo gênero discursivo com o qual ele se relaciona está marcado por ideologias. E ele também, enquanto um sujeito social, ele está cheio de ideologias e ele lê esse texto já ideológico a partir das ideologias que ele tem, que ele comunga, nas ideologias que ele acredita. Inclusive por isso, ele precisa de um grande esforço para entender que a produção de texto dele, a produção de textos orais dele, a leitura que ele realiza, todas essas atividades que ele realiza com a linguagem estão marcadas pela sua ideologia. Então, olhar criticamente os textos com os quais ele lida, seja na leitura, seja na produção, é entender que não existe texto sem ideologia, não existe texto com neutralidade. Essa é uma questão que o Bakhtin coloca em Os Gêneros do Discurso, mas que também é bastante colocada pelo Voloshinov no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando ele vai reforçando a questão ideológica da linguagem, vai falar a respeito do signo ideológico. Então, embora essa questão da linguagem ser ideológica, ela possa derivar de diversas correntes da linguística, como por exemplo da análise do discurso, eu enfatizo aqui que essa também é uma questão que é observada pelo círculo de Bakhtin. Na sequência, na seção Conteúdos do Ensino de Língua Portuguesa, Princípios Organizadores, e na subseção Princípios Organizadores, os PCNs dizem: veja, então nós estamos vendo os conteúdos, aquilo que eu vou ministrar enquanto professor, e vou ver os princípios de organização desses conteúdos.
Os conteúdos das práticas que constituem o eixo uso dizem respeito aos aspectos que caracterizam processos de interlocução, processos de relação entre os sujeitos por meio de falas, por meio de textos. São eles: implicações do contexto de produção na organização dos discursos, restrições de conteúdo e forma decorrentes da escolha dos gêneros e suportes. Então, o que os PCNs estão dizendo? Quando nós interagimos por meio da linguagem, e como nós interagimos por meio da linguagem? Uma fala é um modo de interação dos sujeitos por meio da linguagem. Então, quando eu falo, eu interajo com o outro por meio da linguagem. Nós estamos interagindo por meio deste vídeo. Você está ouvindo e isso afeta o modo como você compreende a realidade. Se nós estivéssemos presencialmente e você me respondesse algo, isso me afetaria, haveria interação entre nós. Porque a sua pergunta, por exemplo, me faria pensar, talvez esse ponto não esteja tão bem explicado, ou talvez eu mesmo não tenha refletido a respeito desse ponto. Quando nós nos colocamos em interação por meio de um texto escrito, de um gênero discursivo da escrita, também nós interagimos por meio daquele texto com aquele autor. E se nós, por exemplo, redigirmos para aquele autor uma carta, também aí ele vai interagir conosco por meio da nossa escrita. Bom, então o que dizem os PCNs? Quando nós estamos olhando o uso da linguagem na interlocução entre os sujeitos, nós precisamos observar as implicações do contexto de produção. Qual é o contexto de produção? O contexto de produção abarca questões como: quem sou eu enquanto falante ou enquanto escrevente, autor de um texto ou de uma fala de um determinado gênero discursivo, ou quem sou eu enquanto leitor ou enquanto ouvinte de um determinado gênero discursivo. Sempre nós estamos nesse papel de falante ou escrevente ou de leitor ouvinte de um determinado gênero discursivo. Nessa interlocução, que papéis sociais eu desempenho? Eu estou no papel de pai, de filho, de professor, de um jogador de futebol? Qual é o meu papel? Em que contexto? Com quem eu falo? Qual é o papel do outro? Todas essas questões são derivadas a partir, como vão observar os PCNs, da escolha dos gêneros. Por quê? O gênero é que eu escolho um gênero a partir de quem é aquele outro com o qual eu interajo por meio do meu texto, por meio da minha fala. Então eu escolho interagir com um determinado sujeito por meio de um gênero discursivo. Esse gênero discursivo, ele me impõe um determinado conteúdo e uma forma, ou pelo menos ele sugere um determinado conteúdo ou uma determinada forma. Então, se eu quero, por exemplo, supondo que eu seja um empregado e eu queira interagir verbalmente com o meu patrão para solicitar uma remarcação de férias. Por que modos eu vou fazer isso? Eu vou escolher o gênero conversa informal ou eu vou escolher um gênero mais formal como um e-mail e eu vou escrever esse e-mail para que ele fique registrado, vou usar termos mais formais. Veja, na minha interlocução, eu escolho o gênero considerando as condições de produção, as condições de interação, as condições de interlocução, e uma vez que esse gênero ele esteja escolhido, ele vai de alguma maneira implicar o conteúdo e a forma, já que na oralidade nós temos algumas possibilidades de conteúdo e de forma diferentes da escrita. Então, um gênero da oralidade, ele como uma conversa informal, é diferente de um gênero da escrita, como um e-mail. E aqui os PCNs também trazem a questão do suporte. Nós já vimos em alguns vídeos essa questão do suporte, é uma questão que eu quase não tenho comentado. Por quê? Porque das minhas leituras, a discussão sobre suporte não é uma discussão que o Bakhtin tenha proposto, não é uma discussão do círculo de Bakhtin. Então, para mim, isso vem de outras correntes teóricas, então eu prefiro não falar sobre elas. Mas, de todo modo, o que os PCNs estão aqui entendendo como suporte? Suporte, era uma discussão na década de 90, que permanece até hoje, seria aquela materialidade em que o texto se inscreve ou em que a fala se inscreve. Seria, por exemplo, a folha em que o texto está escrito, se essa folha é a folha de um jornal, é a folha de uma revista, é a folha de um livro. Então, a materialidade, livro, revista ou uma simples folha de papel mudariam a recepção desse gênero, a elaboração desse gênero, ou outros suportes, como a tela do computador, a tela
do celular, um outdoor, enfim. Mas existem várias discussões sobre isso. É uma questão bastante polêmica se o gênero se confunde com o suporte. Então, por isso eu prefiro não entrar nessa questão, já que é uma questão que, para mim, não está presente nos textos bakhtinianos, que eu mesmo, enquanto pesquisador, nunca me debrucei sobre ela e também nunca precisei adentrar nela para orientar, por exemplo, algum graduando ou pós-graduando em seus trabalhos. Então, é uma questão que eu prefiro me abster, eu prefiro não adentrar. Mas estou apenas contextualizando que essa era uma discussão da década de 90, por isso que ela aparece nos PCNs. Na sequência, desculpa, na seção critérios para sequenciação dos conteúdos, aqui novamente a trema é mantida porque nós estamos pegando os PCNs que são anteriores ao acordo ortográfico. Nessa seção, os PCNs eles vão trazer um conceito bastante interessante. Que eles vão dizer o seguinte: quando eu, enquanto professor, vou pensar a organização sequencial dos conteúdos, eu devo olhar para um binômio que é necessidade dos alunos aprenderem determinados gêneros discursivos e possibilidades dos alunos aprenderem determinados gêneros discursivos. Sim, os PCNs falam também de outros conteúdos, mas centralmente eles estão pensando nos gêneros discursivos. Então os PCNs, vamos dizer que nessa interface, esse termo interface é um termo meu, não está lá nos PCNs, que nessa interface entre as necessidades de aprendizado do aluno e as possibilidades de aprendizagem dos alunos, a escola deve considerar o trabalho com determinações do gênero e das condições de produção do texto, maior ou menor familiaridade com o interlocutor, maior ou menor distanciamento temporal ou espacial do sujeito em relação ao momento e ao lugar de produção. Veja, quando ele vai falar a respeito dessa sequenciação dos conteúdos, a ênfase vem no gênero. Então ele vai falar, quando eu vou pensar na sequência dos gêneros discursivos, na verdade, na sequência dos conteúdos que eu vou trabalhar, eu devo pensar inicialmente em quais gêneros eu devo trabalhar, em quais sequências. Então ele fala determinações do gênero e condições de produção do texto. O gênero ele já implica determinadas condições de produção, de circulação e de recepção, conforme nós já falamos em outros vídeos. E aqui os PCNs trazem alguns aspectos. Maior ou menor familiaridade com o interlocutor, então quem é esse outro com o qual eu interajo por meio do meu texto ou da minha fala? Qual é o tempo e o espaço em que esse sujeito que enuncia, que fala, que escreve, que produz o enunciado, ele se coloca naquele texto? Aqui, inclusive, nós poderíamos fazer referência à ideia de cronotopo do Bakhtin, a ideia de que toda vez que eu falo, que eu enuncio, que eu produzo um enunciado, existe uma relação de tempo e espaço que marca aquele enunciado, a recepção daquele enunciado. Bom, mas veja, aqui os PCNs falam de alguns aspectos, mas existe uma centralidade do gênero nessa sequenciação de conteúdos. E os PCNs eles não falam de todos os aspectos. Por isso, eu estou tomando a liberdade, algo que eu nunca faço, a não ser no vídeo em que eu fiz a divulgação do meu livro Para Entender o Gênero do Discurso, e vou convidar o meu ouvinte aqui a olhar esse texto, esse livro, para entender os gêneros do discurso. Porque nesse livro eu falo de vários aspectos dos gêneros discursivos. Nesse livro, de alguma maneira geral, digamos, eu didatizo vários aspectos do gênero, que certamente o professor de língua portuguesa vai ganhar na sua prática se ele considerar esses aspectos. Porque os PCNs, por vezes, e essa é uma das críticas, eles são muito gerais, genéricos. Por quê? Eles articulam várias teorias e eles se propõem, inclusive, em serem um documento mais geral, que ele vai dar diretrizes, orientações. Mas o que acontece? Dentre essas teorias, vou puxar aqui um pouco a sardinha para o Bakhtin, provavelmente a teoria bakhtiniana foi a mais forte e foi aqui no curso histórico, permaneceu a mais forte dentre as indicações para o universo escolar. Então o gênero discursivo ele ainda é fundamental
no ensino de língua portuguesa. Daí porque esse professor, ou se você é um graduando, um mestrando, um doutorando, que queira entender de uma maneira mais didática a questão dos gêneros discursivos e conseguir pensar tanto na sua reflexão da pesquisa quanto para a sua prática didática na questão dos gêneros discursivos, eu vou deixar aqui essa recomendação para você olhar o livro para entender os gêneros do discurso. Bom, seguindo, nós temos os PCNs falando o seguinte: produzir um texto, por exemplo, implica a realização e articulação de tarefas diversas. Planejar o texto em função dos objetivos colocados, do leitor, das especificidades do gênero e do suporte, grafar o texto articulando conhecimentos linguísticos diferenciados, gramaticais, da convenção, de pontuação e paragrafação, revisar o texto. Já a leitura de um texto compreende, por exemplo, pré-leitura, identificação de informações, articulação de informações internas e externas ao texto, realização e validação de inferências e antecipações, apropriação das características dos gêneros. O que nós estamos vendo? Quando os PCNs eles estão exemplificando todas as questões relacionadas à produção do texto e à recepção do texto, todas as questões relacionadas na hora que eu vou produzir um gênero e na hora que eu vou ler um gênero, elas estão baseadas fundamentalmente no gênero discursivo. Ah, Lucas, mas os PCNs não passam só pelos gêneros. Sim, porque, por exemplo, o Bakhtin, pelo menos nas minhas leituras, ele não aborda a questão da revisão do texto. E essa é uma questão muito importante, a questão da revisão e da reflexão textual ou reelaboração dos textos no ensino. Então, o professor ele precisa trabalhar com revisão, com refacção de texto. O Bakhtin, na leitura, por exemplo, ele não fala em questão de inferências, que são termos muito mais próprios da linguística textual. Mas nessa articulação desses diferentes saberes, dessas diferentes questões pedagógicas e linguísticas, existe uma centralidade do gênero. Porque eu vou pensar as questões de escrita e as questões de leitura, as questões de produção de um gênero da oralidade e as questões de compreensão, de escuta, nos termos dos PCNs, de um gênero da oralidade, a partir do gênero. Daí a centralidade do gênero. E daí porque eu volto a reforçar esse convite para que você dê uma olhada no texto para entender o gênero do discurso, porque provavelmente ele vai te levar a ter uma compreensão muito mais ampla do porquê os gêneros discursivos eles são tão importantes no trabalho escolar. Veja que os PCNs eles vão articulando diferentes conhecimentos, diferentes saberes de diferentes áreas da linguística textual, da pedagogia, da psicolinguística, mas o gênero ele está ali colocado como a centralidade a partir da qual se derivam todas as demais discussões. Então, ele vai dizer, né? Por exemplo, se eu vou pensar na questão de produção de texto, eu tenho que, na verdade, pensar na produção, circulação e recepção de um gênero discursivo. Quando eu vou pensar na leitura, eu vou pensar na leitura de determinados gêneros. Porque, por exemplo, as inferências que eu faço ou que eu preciso fazer são diferentes a depender dos gêneros discursivos. Então, o que eu estou convidando é que você, no seu trabalho didático, na sua reflexão teórica, na sua pesquisa, você pense que a escrita e a leitura, elas se realizam sempre a partir de um gênero discursivo. Então, mesmo que eu mobilize outras teorias, mesmo que eu vou falar da revisão textual a partir, por exemplo, da análise de um teórico da análise do discurso, ainda que eu vou falar da inferência textual a partir de um teórico da linguística textual, seria interessante que eu observasse que a revisão se realiza de modos diferentes em gêneros discursivos diferentes, que as inferências se realizam de modos diferentes em gêneros discursivos diferentes. Na sequência, os PCNs dizem: alguns fatores tornam a exposição sobre determinado assunto uma atividade mais ou menos complexa para o sujeito. E aí, mais uma vez, a centralidade do gênero, a familiaridade com o gênero, a maior ou menor intimidade com a plateia, as exigências de seleção lexical projetadas pelo tema. Bom, a seleção lexical, quais palavras eu escolho para falar sobre um determinado tema, como eu interajo com o meu interlocutor, aqui chamado nessa passagem dos PCNs de plateia,
Tudo isso se deriva do gênero. Então, o que de alguma maneira os PCNs estão dizendo é que quando eu preciso abordar um conteúdo novo, quando eu preciso abordar um tema novo, eu também deva considerar, enquanto profissional, a questão dos gêneros, a familiaridade daquele meu aluno com aquele gênero. Porque às vezes não é só aquele conceito novo que eu estou apresentando que é difícil para o meu aluno, mas aquele próprio gênero. E aqui eu volto lá ao exemplo daquele professor de história. Bom, não, eu nem saberia como nomear exatamente aquele gênero, mas era um box explicativo dentro do livro didático. Nesse gênero, os conceitos mobilizados eram difíceis, mas também a própria leitura para aquele aluno era difícil. Então o professor ele teria que entender que não eram apenas os conceitos, mas a própria não familiaridade com a organização daqueles conceitos num determinado gênero discursivo que dificultava a leitura dos alunos. Então, provavelmente, se eu tenho depois no livro didático outros boxes explicativos, provavelmente o aluno vai se familiarizando com aquele gênero, mesmo que os conceitos mobilizados sejam diferentes, e aí isso torna a sua leitura, a sua compreensão mais fácil. Isso é meio até evidente. Nós conseguimos ler melhor gêneros com os quais nós temos familiaridades. Mas essa evidência, essa obviedade, muitas vezes é desconsiderada no ensino, em todas as etapas, desde o ensino fundamental até o ensino superior, até o ensino médio, ensino superior, seja na educação básica, seja na educação superior. Muitas vezes os professores eles desconsideram que o aluno ele desconhece aquele gênero, então ele precisa ser familiarizado com aquele gênero para que daí ele possa ter provavelmente uma melhor compreensão daquele gênero, seja na leitura, seja na escuta e também na elaboração daquele gênero, seja na escrita, seja na fala. E nessa passagem, os PCNs passam a exemplificar mesmo a questão das sequências didáticas, de como eu vou colocar em sequência os conteúdos com os quais eu vou trabalhar. Dizem os PCNs. No que diz respeito à prática de leitura de texto, por exemplo, a estipulação da leitura de um mesmo gênero por alunos de diferentes ciclos, ou seja, eu vou ler o mesmo gênero, por exemplo, um conto maravilhoso, com alunos de diferentes ciclos, do ciclo 3, sexto, sétimo ano, ou do ciclo 4, oitavo e nono anos, ou no mesmo ciclo, em momentos diferentes, eu vou ler o conto maravilhoso, tanto com o meu aluno de sexto quanto com o meu aluno de sétimo ano, não implica que o texto selecionado deva ser o mesmo. Eu posso trabalhar com um conto maravilhoso, de repente, com os alunos de sexto e com outro conto maravilhoso com os alunos de sétimo ano. Ou, no caso de ser o mesmo, que a leitura se dê da mesma maneira. Claro, eu posso ler o mesmo texto com diferentes turmas de diferentes anos, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, o mesmo texto, mas fazer leituras diferentes. Por quê? Porque eu vou em um nível de profundidade diferente, eu vou discutir aspectos diferentes com aqueles alunos. E aí, inclusive, os PCNs exemplificam. Uma charge política, por exemplo, supõe o conhecimento de mundo e experiência político-social que podem não estar presentes para um aluno de 11 anos. Dessa forma, a sua leitura pode diferenciar-se tanto da que for realizada por um aluno de 14 anos, quanto da que for realizada por um aluno de 17 anos. Sim, uma charge política, ela provavelmente vai trazer uma certa dificuldade para um aluno de sexto ano, de sétimo ano, que tenha 11, 12 anos, 13 anos. Por quê? Porque provavelmente essas questões políticas ainda não fazem parte do seu universo. Agora, essas questões talvez já comecem a fazer parte da vida de um aluno com 14 anos e possivelmente estão presentes em um aluno do ensino médio com 17 anos. Aqui, supondo mais ou menos uma idade supostamente mais regular de escolarização. Mas o que os PCNs estão dizendo? Eu tenho que considerar que o gênero que eu mobilizo, ele pode ser apresentado de maneiras diferentes para sujeitos em diferentes momentos da sua escolarização.
O mesmo raciocínio se aplica a um poema, a uma crônica, uma notícia, uma carta de solicitação ou uma reportagem. Nesse sentido, a intervenção do professor e, consequentemente, os aspectos a serem tematizados tanto poderão ser diferentes quanto poderão ser os mesmos, tratados com graus diversos de aprofundamento. Então, digamos que eu vou trabalhar com o meu aluno de sexto ano uma crônica, mas nessa crônica eu queira trabalhar, por exemplo, só questões narrativas, a construção do personagem, a passagem do tempo. E lá com o meu aluno de nono ano, eu posso trazer a mesma crônica ou outra crônica para levar esse aluno a um nível mais profundo de análise linguística e observar com ele, por exemplo, que nessa questão narrativa, esse cronista, esse autor da crônica, ele mobiliza verbos em diferentes tempos e modos verbais. Eu posso trabalhar com meu aluno de nono ano, por exemplo, questões mais filosóficas que aquela crônica me levam a refletir a respeito dessas questões mais filosóficas, da posição do homem na vida, de como é a vida, a passagem do tempo, questões que provavelmente são mais difíceis de eu trabalhar ali com o meu aluno de sexto ano. Então, o que os PCNs estão propondo aqui é uma ideia de sequência didáticas num modelo de espiral. Então, eu vejo um conteúdo e eu posso rever aquele conteúdo em outro momento da espiral, mas vou vê-lo ou olhando outros aspectos ou olhando o mesmo aspecto de um modo mais profundo. Sigamos. Os PCNs vão dizer na sequência. No que concerne a prática de produção de texto, aqui ele está falando da escrita, aplica-se o mesmo raciocínio. A produção de um artigo de opinião, por exemplo, pode estar colocada em diferentes ciclos ou ainda em diferentes momentos do mesmo ciclo, pressupondo níveis diferenciados de domínio do gênero. Claro, eu posso trabalhar com uma produção de texto, de um artigo de opinião, com um aluno de sexto ano, muito diferente daquela que eu vou trabalhar com um aluno de nono ano, certo? Por quê? Porque às vezes ali, com aquele aluno de sexto ano, eu estou olhando muito mais, talvez, a questão da estrutura do gênero. E com o aluno de nono ano, eu já estou buscando que ele consiga realizar textualmente questões de argumentação, por exemplo. Pode-se tanto priorizar aspectos a serem abordados nas diferentes ocasiões, quanto estabelecer graus de aprofundamentos diferentes para os mesmos aspectos nas diferentes situações. Vamos exemplificar isso também com gêneros da oralidade. Eu posso, por exemplo, trabalhar com o meu aluno um seminário, que é um gênero da oralidade, ou pelo menos é um gênero híbrido que mescla oralidade com escrita, no sexto ano. E no sexto ano, talvez eu vá trabalhar com o meu aluno algumas questões mais gerais, como a postura física, né? Como você fica ao apresentar um seminário. Vou deixar, talvez, que ele recorra a anotações que ele leve em um papel ou no celular, para que ele consiga apresentar, enfim, para que ele vá se familiarizando com o gênero e com essa articulação da oralidade numa situação pública de fala. Já em uma série posterior, eu posso trabalhar outros aspectos, como, por exemplo, vamos olhar para os slides. Vamos ver se os slides eles têm uma letra em um tamanho suficientemente grande para que quem esteja assistindo o seminário consiga ler. Vamos ver se existe um contraste entre a letra e o fundo que facilite a visualização daquilo que está no slide. Vamos ver, por exemplo, se os slides não são muito carregados de texto ou se aqueles textos que são ali colocados eles são realmente necessários. Então eu posso ir trabalhando com o meu aluno aspectos dos slides que eu não trabalhei em outra série. Mas eu também posso aprofundar aspectos da oralidade. Então, se em uma série mais inicial eu, de alguma maneira, permitir que ele fizesse uso de um recurso, como uma anotação no papel ou no celular, para facilitar a sua exposição oral, em uma outra série eu talvez vá buscar treinar, ensiná-lo a que ele não precise recorrer a essa colinha, digamos, que ele vai ter na mão, ou essa anotação que ele vai ter em um papel ou no celular, para que ele tenha uma fala mais fluida.
Ou seja, eu posso trabalhar aspectos diferentes do gênero em diferentes momentos do ciclo ou no mesmo ciclo, ou eu posso abordar o mesmo aspecto do gênero, mas com uma profundidade diferente em diferentes momentos do ciclo ou no mesmo ciclo. Bom, é isso. Eu espero que você esteja gostando dessa série de vídeos a respeito dos PCNs. Não deixe de comentar se você está gostando, se existe algum ponto que você gostaria que eu comentasse com mais profundidade. Eu agradeço muito. Não deixe de deixar o seu like aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.